Se você é escritora ou escritor, ou é fã de personagens incríveis e memoráveis, este vídeo é para você. Olá, eu sou a professora de Língua Portuguesa e Literatura e escritora Cidileide. E hoje eu irei ensinar algumas técnicas que irão fazer você criar um vilão tão memorável quanto Aemon Targaryen. Aemon Targaryen, criada pelo escritor George Martin, é daqueles vilões que deixam uma impressão muito duradoura ao seu público. Esse personagem, como outros da trama, ele possui um caráter tão incrível e intrigante que se torna impossível esquecer a sua presença. Bem, mas o que faz um vilão se tornar um ícone? E como nós, escritores, podemos criar personagens tão incríveis quanto ele? Bem, essas perguntas vão ser respondidas agora durante o vídeo. Então, se você quer aprender a criar vilões que fiquem na memória dos seus leitores e, quem sabe, seus futuros telespectadores, continue assistindo. Mas antes, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário, porque dessa forma o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, e isso vai me ajudar a produzir mais conteúdos para vocês. Aemon Targaryen, de A Casa do Dragão, é um exemplo impressionante de vilão que deixa uma marca duradoura. Sua complexidade e profundidade são resultado de uma construção cuidadosa e intencional. Vamos analisar os elementos que tornam Aemon tão inesquecível e como você pode aplicar essas técnicas em seus próprios vilões. Inicialmente, o seu vilão ele deve ter motivações profundas que o fazem agir de uma maneira tão cruel e às vezes também até insanas em alguns outros personagens que nós podemos observar em vários livros da literatura. Então, anota aí no seu caderninho que o primeiro item, como eu já falei, é você definir para o seu personagem motivações profundas e relacionáveis. Aemon Targaryen não é apenas um vilão por acaso. Suas ações são impulsionadas por motivações complexas. Para criar um vilão que ressoe com o público, considere os seguintes aspectos. Essas motivações devem ser claras e compreensíveis, permitindo que o público se conecte, mesmo que não concorde com as ações do vilão. Também é muito importante que o personagem possua conflitos internos. Mostre que seu vilão enfrenta dilemas morais e conflitos internos. Aemon, por exemplo, lida com inseguranças e expectativas familiares. Revela as dúvidas, medos e dilemas internos do seu vilão, para torná-lo mais humano e multifacetado. A minha segunda dica é você construir uma história que tem um fundo muito intrigante. Porque você construir, mostrar a história de fundo do seu vilão, ela é muito importante para que o seu leitor ele consiga entender por que aquele personagem age de tal maneira. Então, relacionado a isso, um dos primeiros passos que você pode estar colocando no seu enredo sobre a história do seu vilão é um passado meio complicado, complexo. Desenvolva uma história de fundo que explique por que seu vilão é como é. Pode incluir eventos traumáticos ou influências familiares. Por exemplo, talvez o vilão tenha sofrido uma traição significativa ou enfrentado uma perda devastadora. Essas experiências moldam sua vida de mundo e suas ações. É importante também descrever as transformações pessoais desse personagem. Mostre como eventos passados moldaram o vilão. Por exemplo, Aemon não se tornou o que é da noite para o dia. Suas experiências moldaram seu caráter. Ilustra a trajetória de transformação do vilão e como seu passado contribuiu para suas ações presentes. A terceira coisa que você deve fazer é dar ao seu vilão características únicas e memoráveis. Tendo isso em vista, é perceptível que Aemon é inesquecível, não apenas por suas ações, mas também por suas características distintas. Então, é muito importante que você trabalhe muito bem a aparência e o comportamento do seu personagem. Desse modo,
defina características visuais e comportamentais que façam o seu vilão se destacar. Eymond tem uma aparência imponente e um comportamento que reflete seu status e suas intenções. Considere a aparência do seu personagem de acordo com o estilo de vestir, com maneirismos e o tom de voz para comunicar sua personalidade e seu papel na história. Também, construir uma presença impactante do vilão é muito importante. Desse modo, a presença do vilão deve ser marcante. Por exemplo, Eymond exerce um impacto significativo sobre os outros personagens da trama. Então, mostre como seu vilão afeta o mundo ao seu redor, altera a dinâmica da história e provoca conflitos. Outro ponto importante é desenvolver relacionamentos complexos. Sendo assim, desenvolva relacionamentos complexos com os outros personagens. As intenções de Eymond com outros personagens adicionam camadas à sua personalidade. E as relações conturbadas também é importante de serem exploradas. Mostre como o vilão se relaciona com outros personagens principais. Esses relacionamentos podem incluir rivalidades intensas, alianças instáveis ou traições. Esses relacionamentos revelam mais sobre o vilão e as suas motivações. Na posição 5, é muito importante que você mantenha uma moralidade ambígua no seu vilão. Portanto, dê ao seu personagem vilão qualidades que o tornem humano e relacionável. Mesmo com ações questionáveis, o vilão deve ter aspectos que permitam ao público ver sua humanidade, como momentos de vulnerabilidade ou boas intenções distorcidas. Também ofereça conflitos de moralidade, ou seja, apresente dilemas morais onde o vilão possa ter alguma lógica para suas ações. Isso permite que o público veja múltiplas facetas do caráter e entenda as razões por trás de suas escolhas. E aí, gostaram das dicas de como criar um vilão inesquecível? Lembre-se que um bom vilão, ele não apenas desafia o herói, mas também cativa os leitores. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixar algum comentário e se inscrever no canal. Aguardo você no próximo vídeo. Beijão!